Ah, legal. Vamos à nossa entrevista de hoje? Entrevista. Nosso convidado é a estrela do programa. Na sala de estar, o entrevistado do dia. Rádio Cultura. E o nosso convidado hoje é o vereador Maurício Peixe, vereador que é do PSDB e que preside a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que é uma das comissões fundamentais no trabalho da LOT. E a LOT, a Lei de Ordenamento Territorial, é o assunto que vai dominar as ações na Câmara, já vem dominando e tal, já vem sendo muito falada, mas no segundo semestre, quando a Câmara voltar do recesso agora, é o que vai nortear os trabalhos do Poder Legislativo em Joinville. Bom dia, vereador. Bom dia, Osni, é um prazer muito grande estar aqui novamente contigo, né? E saudar a todos os teus rádio-ouvintes, desejando aí uma excelente semana a todos, que Deus abençoe. Eu estou certo, né, vereador? Acho que no segundo semestre a coisa começa para valer em termos de lote, né? Já vem sendo preparada, já vem sendo comentada, muita gente já participou de audiências públicas e tal, e agora para valer com a discussão na Câmara. Com certeza, né? A Lei de Ordenamento Territorial é muito importante para o desenvolvimento da cidade de Joinville. E dada esta importância, ela tem que ser muito trabalhada, estudada, né, e conhecida. Este que é o principal problema, eu vejo de todos os vereadores, né, é o conhecimento da sopa de letrinhas, que eu sempre falo, que está embutida lá dentro da LOT e que podem ter situações ali que não sejam boas para determinada região, né, ou até boas e podem ser melhoradas. Então tem que ser realmente muito discutida e dar oportunidade aos vereadores para realizar o seu papel fundamental de legislar. É um jogo de interesses, né? Tem interesses de um lado, interesses de outro. Eu costumo dizer que não tem o certo e o errado, né? São questões que os vereadores têm que chegar lá a um denominador comum e entender o que é melhor para Joinville como um todo, né? Com certeza, o que pode ser certo para ti, ou melhor para ti, ou favorecer você, pode desfavorecer a outras pessoas. Por isso que tem que ter audiência pública para a gente balizar a nossa decisão em cima do que é melhor para a comunidade, para o maior número de pessoas, né? E não favorecer só um grupo econômico ou alguém que tem interesse maior só naquela região. Eu tenho falado a mesma coisa que você falou, Osni. Há um interesse. Não adianta vir criticar o vereador, não adianta falar alguma coisa, porque sempre há interesse nas leis e mudanças, principalmente, que movem a cidade. Eu tenho falado aqui da LOT, alguém me perguntou aqui, na semana que passou, por quanto tempo vai valer a LOT e quanto tempo valeu até aqui. Eu não tenho uma previsão, né? A LOT, na verdade, ela é uma regulamentação do plano diretor da cidade, que foi feito lá em 2008. Né? Então, a partir dessas mudanças do plano diretor, que estabelece para a cidade de Joinville o seu crescimento, o seu desenvolvimento, então vem as regulamentações. Uma delas é a Lei de Ordenamento Territorial, vem aí o IPTU progressivo também, que é outra regulamentação, a outorga onerosa, que também é regulamentação da LOT, enfim, são vários processos. Então o plano diretor, ele já tem aí, já monta de muitos anos, né? Lá, eu me lembro mais antigo que eu vi em 1977, né? O senhor já era vereador, não, né? Não. 77 não. Estava nascendo, não, brincadeira, também nem tanto, né? Mas é uma regulamentação do plano diretor. Agora ele vai até quando? Ninguém sabe. Ele pode ser mudado, ir mudando conforme as emendas que os vereadores forem colocar. Na verdade, emenda agora na LOT. Depois, então, você vem com as leis complementares, as mudanças na lei que pode qualquer vereador, e aí é importante dizer e destacar que é o papel do vereador poder fazer essas mudanças, né? Vou citar uma aqui, se você me permite, né? Porque a lei de ordenamento, ela tem lá discussões que têm que ser feitas e prejudicar aquilo que já tinha sido acertado. Tem uma rua aqui perto, a Marechal Deodoro. Ela anteriormente foi mudada lá uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, porque permitia comércio. A Conselheiro A, Rua Laje, tudo ali, permitia comércio. Essa não permitia. Foi mudado, foi aceito pelos vereadores, né? Mudaram para permitir lá o comércio e agora na LOT ela veio mudada novamente, não permitir mais. Então já os moradores todos daquela rua procuraram vários vereadores, olha,
Hoje nós podemos, agora vamos ser prejudicados por isso. Nós queremos, moradores nós queremos. Então, isso é uma das coisas que vai ter que ser discutida com a comunidade para ver se quer mudar ou se não mudar. Mas eu já entendo automaticamente que tem que ser mudado. Tem. E assim vão aparecer outras tantas discussões, né? Esse é um exemplo, né? Esse é um exemplo, e em bairros também e tal. A questão ambiental, a questão ecológica também vai ser muito discutida, me parece, né? Sim, ela é discutida, né? Porque também ela mexe com o desenvolvimento e a ocupação. A lote, ela mexe com a ocupação do solo, ocupação dos morros, a cota 40, né? Que não foi mexida, mas tem áreas de interesse do município, interesse da comunidade. Nós estamos sendo procurados, por exemplo, ali do São Marcos, que tem uma grande área verde, e que eles querem que se faça um parque, o tipo de um cinturão verde em volta do São Marcos. Já foi discutido isso lá, quando estava sendo preparado para enviar à Câmara, também com o Conselho da cidade. Mas os moradores ainda não estão satisfeitos com as mudanças que foram feitas. Então, os vereadores, e aí é o seu papel legítimo de poder fazer mudanças e até assegurarem áreas verdes, né, cota 40, e de preservação ambiental, sim. E assim vamos, né? É questão ambiental, é questão comercial, é questão de loteamentos em outras áreas mais rurais, pode ter loteamento, pode ter edifício, até quantos andares, tudo isso é que vai ser discutido. Vai ter umas mudanças, nós dizemos hoje, edifícios pode até 6 andares, até 12 andares, que é aqui central, ou 18 andares, que é o central. A partir da aprovação da lote, ela muda para metros. Não é mais andares, é por metro. A gente calcula que cada andar tem 3 metros, mas tem alguém que pode fazer um pouquinho menos, um pouquinho mais. Então aí vai ser por metro, e considera-se também a inclinação, quanto maior a inclinação, para deixar aí o afastamento, né, para estacionamento e tudo mais. Então ela é bem complexa mesmo, né? E por que eu estou conversando com o vereador Maurício Peixe? Porque o vereador preside hoje a Comissão de Legislação e Justiça, que é fundamental, falou em Legislação e Justiça, para a questão da lote é fundamental, bem como a Comissão de Urbanismo. São as duas comissões que passam o projeto que vão discutir, né? Aliás, então, deixa eu já aproveitar, Osni. O presidente da Comissão de Urbanismo é o vereador Maico, e a gente está conversando muito, eu e ele, para que nós possamos fazer alguma coisa em conjunto até, né, para poder dar andamento em discussões para não ser repetitivas. Então, provavelmente nós estaremos fazendo uma reunião agora com a equipe técnica da Câmara de Vereadores, estabelecer um tempo para que os vereadores possam entrar com emendas ao projeto para ser discutidas essas emendas. Porque, na verdade, a Câmara vai ter que fazer audiência pública com as emendas apresentadas pelo vereador, né, pelos vereadores. Então, a partir desse momento, eu tratei com o vereador Maico para as duas comissões não fazerem. Então, a Comissão de Legislação comanda algumas, a Urbanismo comanda outras, né? E também orientar aí os vereadores de que maneira a gente pode fazer o planejamento até a aprovação da lote. Eu acho que não pode aquela coisa muito discutida que não acaba nunca, não pode nem ser muito rápida, também aquela coisa de, tem que acabar hoje, tem que ser rápido demais, e nem demorado demais, tem que ir num ritmo legal, né? Eu calculo que vai até o final do ano. Até no segundo semestre. No segundo semestre, até dezembro, no início de dezembro, mais tardar, nós deveríamos estar aí aprovando este projeto. Mas, né, não dá para dizer assim contundentemente que é até dezembro. Eu espero que seja. Tá bom, tá certo, que ia ser de bom tamanho, né? Fecharmos 2015 com a lote sendo finalmente votada, aprovada e tal. Até vou aproveitar o programa de grande audiência para alertar assim a comunidade. E é importante a participação da comunidade. Muitos vêm depois que aprovaram, depois que fez a mexida, mexeu com você, as pessoas vêm reclamar daí na Câmara de Vereadores. Daí é tarde, já foi aprovado, e até mudar de novo demora muito, né? Então é importante você participar, verificar com a associação de moradores, na igreja, enfim, as instituições, né, as entidades, para poder então fazer o seu lobby. Esse é permitido, né? Claro, esse lobby é uma coisa democrática. É democrática, né? Para procurar o vereador aí que você tem mais proximidade, ir lá na Câmara de Vereadores, né? Exigir, cobrar, interagir, para que a nossa cidade possa ter um grande desenvolvimento. Como, por exemplo, a Zona Sul,
que não tem área industrial, né? E que vai ser criada a área industrial. Nada mais justo do que criar empregos na Zona Sul, porque a cidade de Joinville ela foi concebida dessa forma. Foi permitido a área industrial na Zona Norte e os moradores na Zona Sul. Agora, como é que fica o trânsito de Joinville? A massa trabalhadora fica no oposto da empresa. Da empresa. Demora 1h30 até 2 horas a deslocamento. Calcula-se aí que fica 2 horas fora de casa, 3 horas fora de casa, tempo que você poderia ficar com a família fazendo os seus afazeres de casa. Então, é necessário sim, vai ter ainda algumas criações de áreas de transição, que é a área rural e que já está consolidada a área urbanística, né? Mas da área que é urbana, com toda a característica urbana, que vai ser a área de transição. Com o crescimento da cidade, a área que era longe já está perto do centro, então não é mais uma área rural, né? Outra coisa importante que vai ser mudada, criada as faixas viárias, né? Que em torno dela, ao lado dela, 100 metros de cada lado, permitir construções mais altas, permitir também comércio, né, diversificado, e tem áreas que são de controle principalmente industrial, que vai permitir, dependendo, lógico, da questão ambiental que você colocou. Agora, essa discussão vai ser por bairro, vai ser por região, como é que tem já uma pauta já definida, vereador? Não, é isso que nós vamos construir. Agora tem o recesso de 2 semanas, eu estou conversando com o vereador Maicon César, para que nós possamos sentar e fazer esse planejamento de discussão. O Maicon já falou para mim em torno aí que ele gostaria de fazer de 8, 9 audiências públicas. Eu também concordo, é isso, né? Eu acho que tem que ser feito 8, 9, conforme talvez as subprefeituras, mas o que vai importar mais são as emendas que vão entrar à lei. Se for mais emendas aí de uma determinada área, claro que lá, em uma região, nós vamos ter que fazer mais do que uma audiência pública para abranger e atingir todos. Tá certo. Então fica a desejar o convite para as pessoas participarem, né? Discutirem aí a sua região, a sua mobilidade, o que você quer. Por exemplo, tem uma rua uma rua de alguma região de um bairro em que um grupo de pessoas querem que seja uma área comercial, outras não querem que seja uma área comercial. Então, por isso que eu digo, não tem o certo e o errado. Tem que haver a discussão e chegar a um denominador comum, né? Nós temos que atender o que é melhor para a cidade de Joinville, né? Então, e atender, escutar os moradores, os principais atingidos ou principais agentes dessa área são os moradores. Então, se a maioria entender que quer aquilo, nós vamos atender à vontade da maioria. Por isso, as audiências públicas, para escutar a vontade da maioria. Tem agora a criação lá do bairro, né? Lá na Zona Sul. Nós fomos lá, né? E a maioria lá, ou estava bem dividida até, para a criação ou não do bairro, nome ou não do bairro. Então vamos ter que fazer mais audiência para ver se lá realmente aquela área quer ser industrial, quer ser só residencial, de que forma eles querem crescer. Então vamos ter que escutar. Tá certo, olha, só o início aí, nós temos aqui alguns exemplos em discussões, vão aparecer outros 500 tópicos aí. É bom que tenhamos a discussão, porque agora discutir é o momento de discutir, né? É verdade. Esse é o momento de aparecer discussões e de se discutir e tal, porque depois aí fica, como o vereador falou, vai ficar muito mais difícil, né, você mudar o que acabou de ser mudado. Eu vou dar um exemplo aqui, Osni, do EIVE, Estudo de Impacto de Vizinhança, quando foi criado, foi colocado lá no Estatuto da Cidade, que era obrigatório fazer, e alguém entrou com uma emenda, uma modificação, dizendo lá que tem que ser feito o EIV em áreas alagadiças de Joinville. E passou, porque a princípio você diz, claro, quando tem uma área alagadiça tem que ver. Sim. Só que esqueceram que Joinville é quase toda alagadiça. Toda ela. Não chove. Daí você queria construir uma casa, tinha que fazer um IV que pagaria no mínimo R$25 mil para o escritório. Um edifício, por exemplo, pagaria R$60 mil, 70 conforme a obra. Uma empresa, R$100 mil num estudo de impacto. Olha, tem áreas que não precisa isso. Não precisa. Ou áreas... É uma exigência. Daí eu entrei com a emenda, retiramos, colocamos só a partir de 6 mil metros, né? E de 12 mil metros para a indústria. 6 mil metros de áreas
de prédios ou casas, residências, né? E acima de 12 mil, indústria. Daí sim fica um negócio bom, porque daí é grande. Porque plausível, né? É um impacto daí dá maior quando faz uma empresa, né? Um grande prédio, um grande empreendimento. Então daí sim, daí ficou bom. Mas daí foi aprovado e depois ninguém podia mais construir ou teria que gastar mais para construir, né? Olha, daí a importância da lote, daí discutir agora, né, colocar o chamado preto no branco, né, para a gente ir torcer por uma cidade melhor e que essa lote permaneça atualizada, né, que permaneça valendo por muitos anos, que Joinville vá crescendo adequadamente. Você falou de um trabalho seu, tem um outro trabalho seu apresentado há um tempo atrás, eu me lembro, e não sei como é que ficou aquele que exige curso superior para pessoal do gabinete. Como é que ficou? Sim, está sendo já discutido, né? Na comissão de legislação, vendo a legalidade. Agora em agosto, com certeza, vai ter o resultado. Porque, quero deixar claro aqui, né? Foi feito um ajustamento de conduta com o Ministério Público para que os assessores de vereadores tivessem nível médio e nível superior. Que o Ministério Público pediu a qualificação dos funcionários da Câmara, ou seja, da assessoria dos vereadores, que baixou de 9 para 7 assessores. Todo mundo entendeu, houve um esperneio, eu acho que poderia ter pelo menos, que não tivesse nível fundamental, que é o assessor de bairro, mas não foi entendido. Ora, se nós temos que ter, o nível de direção da Câmara tem que ter. Se eu estou indicando alguém lá... O vereador é obrigado, que dirá o próprio poder, né? Poder, então, o diretor da Câmara, o assessor especial lá que trata com várias leis e o outro menor nível médio e o outro nível superior, né? Então vamos ter que se adequar, é isso também. Porque sempre tem aquele assessor, né? É natural que é um assessor de confiança, talvez até o melhor assessor do vereador e que não tem o curso superior. Infelizmente eu tive que tirar um do meu gabinete, né? Que estava 14 anos comigo. Olha só. E que por relaxamento, eu disse, não fez o segundo grau, né? Não fez. Estava quase pronto o segundo grau, mas não tinha feito. Agora foi fazer, tive que tirar ele, infelizmente, e está fazendo o segundo grau. Quem sabe depois ele retorna, né? São as adequações aí, né? As adequações dos vereadores do Poder Legislativo. Vereador, sucesso então nessa discussão da lote, torçamos para que tenhamos um segundo semestre de boas discussões, vão ter algumas discussões quentes, com certeza, mas que Joinville saia melhor, saia vencedora, né? E que é isso que deve ser o desejo de todo mundo. Com certeza, né? O crescimento da cidade, o desenvolvimento sustentável da cidade é o mais importante. Nós estamos vivendo crise política, como você falou aqui antes, institucional na política e tudo, mas nós não podemos deixar de acreditar na vida, na cidade e nas pessoas, no crescimento, e nós moramos aqui na cidade, né? Nós moramos aqui nós vivemos, então aqui nós temos que estar bem. Aqui nós queremos estar melhor. Então isso é importante e você tem que participar disso. Todos têm que participar. Tá aí a palavra do vereador Maurício Peixe, vereador do PSDB, que é um dos mais importantes aí nessa discussão da lote, porque preside a Comissão de Constituição e Justiça. Sempre